Antes de uma notícia ir para o ar, tem um caminho. E quase sempre ele começa com dúvida. Será que isso é verdade? Dá para confiar nessa fonte? Falta ouvir alguém? É sobre esse processo, o que acontece antes da informação chegar até você, que a gente vai falar hoje. Este podcast foi produzido pelos acadêmicos João Pertile, Giovana Godoy, Joyce da Silva e Lorena Borges, da terceira fase do curso de jornalismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, na disciplina de Técnicas de Apuração e Pesquisa Jornalística. Para essa conversa, a gente chamou o jornalista Cleiton Carlos da Silva. Ele não começou no jornalismo. Na verdade, a formação dele é na área da educação, mas durante a pandemia veio a virada. Foi ali, no meio de um período incerto, que ele entrou no SCC-SBT e, como ele mesmo define, acabou viciado no ritmo do jornalismo. Passou por várias funções dentro da redação, viveu o dia a dia intenso da televisão por 6 anos e hoje está na NDTV, afiliada da Record em Santa Catarina. E mais, decidiu fazer jornalismo como sua segunda graduação. Na prática, alguém que conhece bem o que acontece por trás de uma reportagem. Cleiton, a gente agradece a sua participação, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente está muito feliz com a tua presença aqui. Primeiramente, quero agradecer, pelo convite, por estar participando dessa entrevista. É uma honra. E a gente começa pelo começo. Quero te perguntar como que você costuma começar o processo de apuração de uma pauta. Depende muito do que a gente traz da reunião, né? Nessa reunião de pauta, a gente elege cada produtor para ficar com um assunto e a partir desse assunto a gente inicia os contatos, né? Por exemplo, uma pauta comunidade, a gente sempre tem que ter o ponto e o contraponto. A gente faz contato com o morador, convida para participar, a gente vai lá, entende o problema, mas no meio do deslocamento, de gravação, enfim, a gente tem que acionar o órgão responsável para aquele problema da comunidade. Então, a gente tem que ouvir a prefeitura, né? Então, a gente escutou o morador e a gente precisa do contraponto da prefeitura. Então, a gente precisa sempre entender aquela pauta, se é de responsabilidade da prefeitura, se é de responsabilidade do Estado, se é de responsabilidade de outro órgão, né, da Casan, né, da Celesc, por exemplo. Então, o processo de apuração, tudo depende da pauta e se a gente tem que ouvir contraponto ou não. Exato, porque no fim é a primeira decisão que direciona todo o resto, né? Cleiton, quais são os primeiros cuidados antes de você publicar uma informação? Cleiton, o órgão não respondeu ou não vão se pronunciar, né? Como a gente procede? A gente precisa deixar claro isso na reportagem, né? Geralmente a gente coloca na nota-pé, daí o apresentador lê, né? Quando finaliza a reportagem, ou dependendo do roteiro do repórter, a gente inclui um off. A gente a gente deve, na verdade, né? Ter certeza do que a gente tem na mão, daquela informação, daquela pauta. A gente tem que entender do início ao fim e sempre estar se atualizando, né? Eu produzi de um dia para o outro. Então, no dia seguinte, a gente vai chamar aquela fonte, a gente vai perguntar, procede essa informação, né? Procede esses números, a gente tem mais alguma atualização, né? Para quando o repórter for finalizar o texto, ter as informações mais atualizadas possível, né? Para a gente não, volto a falar, para a gente não dar a barrigada. Ou também tem a possibilidade do repórter chegar lá e mudar tudo, e tá tudo bem. Só que a gente precisa orientar o repórter. Na pauta, na construção da pauta, a gente tem um encaminhamento, a gente pode colocar ali a observação, né? Ao chegar no local, confirmar com a fonte se procede essas informações, se não mudou algo. Então, é importante deixar a pauta sempre completa. É verdade. Publicar rápido nunca pode ser mais importante do que publicar certo. Isso é o que nos define como jornalistas. Cleiton, como que você seleciona as fontes que serão ouvidas dentro da reportagem?
Eu falei ali no início, né, sobre a minha triagem, né? É importante a gente entender qual que é a pauta, quem vamos ouvir, quem é indispensável, né? Vou dar outro exemplo aqui. A gente vai falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu vou ouvir uma advogada, né, que vai trazer os direitos, quais são as leis, né? Mas eu não posso deixar de ouvir o principal, que é a pessoa que tem deficiência, para falar quais são as dificuldades do dia a dia, né? Quais são os desafios essa pessoa lida. Então, a gente tem que ter sempre a fonte oficial, dependendo da pauta, e o case, que vai humanizar a pauta, vai deixar a pauta mais completa. Sobretudo, a gente precisa pensar em imagens também, né? Que para o VT a gente precisa fazer render. Então, a gente tem que entender qual que é o objetivo e a proposta da pauta para a gente definir quem vai ouvir. Ah, vamos falar sobre a expectativa do comércio. A gente tem a possibilidade de ouvir a CDL como fonte, mas o principal é o comércio, o comerciante que está ali no dia a dia, né? Para falar a expectativa de venda, qual é a expectativa dele para o comércio, enfim. Então, a gente tem que entender para atender. Cleiton, como você seleciona as fontes que serão ouvidas em uma reportagem? É, ela te passar a segurança que entende do assunto, que consegue falar sobre o assunto, né? Não adianta ela falar, eu vou estudar de última hora, ou me manda a pauta que eu vou estudar para conceder entrevista. Isso vai me deixar inseguro. Estudar do dia para a noite. Não, eu preciso que a fonte domine o assunto, a pauta que vamos falar. Então, cabe ao produtor, ao fazer contato com essa fonte, detalhar muito bem a abordagem da pauta, né? O que vai ser construído naquela reportagem, qual que é o objetivo dessa reportagem e o que ela vai poder falar, qual que é o foco, né? O foco principal e o que é importante ela trazer. Então, o produtor ele tem que deixar claro qual que é a pauta e detalhar o que é importante ela trazer na fala daquela fonte. Cleiton, nem toda fonte ajuda também, né? Algumas confundem e o jornalista precisa saber diferenciar esses, esses percalços. Cleiton, o que faz uma fonte ser considerada confiável para você? Eu busco sempre pesquisar, né? Eu peço ali um apoio, eu peço. Sempre que eu faço contato, eu deixo a fonte bem confortável, né? Antes de mais nada. E solicito, se tu tem alguma sugestão, se tu tem apoio para incluir na pauta, pode me encaminhar, né? Mas eu não dependo só daquilo. Eu vou atrás. Eu vou no site, eu vou no YouTube, eu vou ouvir palestra, dependendo do assunto, né? Para ver se bate as informações que foram compartilhadas. Então, eu tenho esse cuidado, né? Eu não dependo só das informações que a fonte vai me enviar ali. Eu sempre busco pesquisar, ver se as informações batem, né? Quando se trata de lei ou quando se trata, por exemplo, eu já produzi uma reportagem onde fala sobre os tipos sanguíneos de PET. Eu fui em outros sites, eu cheguei a acessar sites de outros estados, né, da medicina veterinária do Rio de Janeiro, para ver se bate com as informações da medicina veterinária aqui de Santa Catarina. Então, eu fui pesquisar em outros sites para ver se era verídico, né? Então, sempre me atualizando, sempre indo além do que era proposto ou do que a fonte compartilhava comigo. É, confiança não vem só do cargo, né? Vem de histórico, de consistência. E, Cleiton, a gente sabe que uma fonte só também quase nunca basta, né? Qual a importância do cruzamento de informações durante a apuração? É muito importante tu deixar a pauta bem completa quando se fala de apuração. Deixar, olha, fiz contato com o município de Florianópolis, mas o município de Florianópolis jogou para o município de Palhoça. Também acionei Palhoça, mas Palhoça de X e Y e jogou para o estado. A gente precisa
sempre deixar a pauta mais completa possível. E quando se fala de apuração, a gente tem que ser cuidadoso. Porque na hora que a equipe de reportagem está lá na externa, a gente se respalda quando o entrevistado fala: mas o produtor não me falou. Ah, não me perguntaram isso. Olha, mas aqui na pauta está dizendo que fizeram contato contigo sim, e vocês responderam de tal forma. Então, a gente precisa acionar todos os lados na hora da apuração, para quando a equipe de reportagem for gravar, a gente ter esse respaldo. Então, no momento de apuração, antes da gente decidir, antes da gente mandar a equipe, né, para gravação, a gente precisa ter todos os lados e ter todas as respostas possíveis, né? Para a gente saber o que fazer, para a gente, na hora de conduzir aquele assunto, a gente ter a resposta, deixar a matéria bem bonita, bem completa. Eu acho que a apuração é indispensável e a gente tem que ouvir todos os lados, independente do assunto, se é um assunto polêmico, se é um assunto triste, se é um assunto leve. A gente precisa sempre deixar todos os lados na pauta e apurar o máximo possível, né? Porque uma frase, uma fala distorcida, a gente pode responder por isso. Então, a gente, quanto produtor, a gente tem que ouvir todos os lados, né? É aí que a reportagem ganha força, né? Quando deixa de ser uma versão e passa a ser um fato. Apurar dá trabalho, exige tempo, atenção e muitas vezes insistência. Mas é isso que sustenta o jornalismo. Queria agradecer ao jornalista Cleiton Carlos da Silva pela conversa e também ao Centro Universitário Estácio de Santa Catarina e à disciplina de Técnicas de Apuração e Pesquisa Jornalística por esse trabalho. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e até uma próxima.